No Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 34, temos o relato de que no terceiro dia após a crucificação de Jesus, 2 discípulos caminhavam de volta de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. A Bíblia nos conta neste trecho que enquanto caminhavam, Jesus, já ressurreto, se aproximou daqueles discípulos, mas os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer o Cristo. Jesus os questiona o que preocupava o coração daqueles homens e o que eles conversavam durante a viagem. Cleopas, que era um dos discípulos, se mostra até espantado com a pergunta de Jesus e responde com outra pergunta. És o único que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? E depois de Jesus perguntar sobre qual acontecimento ele está falando, aqueles discípulos revelam que estão tristes e sem esperança, uma vez que Jesus morreu já há 3 dias e eles esperavam que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Jesus chama aqueles discípulos de insensatos, tardos de entendimento, e mostra que convinha que o Cristo padecesse para entrar na glória. Jesus, em toda aquela caminhada, discorre por todo o Antigo Testamento, desde os escritos de Moisés até os profetas, mostrando que as Escrituras falavam sobre ele mesmo, sobre a vinda do Cristo e a verdadeira redenção do povo de Deus. Chegando em Emaús, Jesus faz menção como que fosse adiante do caminho. Mas os discípulos o convidam para entrar com eles, pois já era tarde. Já dentro da casa, sentados à mesa, Jesus abençoa o pão e o parte. Nesse gesto de Jesus, os olhos dos discípulos se abrem, eles reconhecem que estão o tempo todo caminhando com o Cristo ressurreto, mas Jesus desaparece da presença deles. O texto ainda termina dizendo que nesse momento os discípulos se indagam. Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Queridos, ao ler sobre os 2 discípulos encontrando Jesus no caminho para Emaús, me faz refletir sobre como a privatização da nossa fé, ou seja, aderirmos ao Evangelho em partes, tomando para nós apenas o que nos interessa, apenas as promessas ou apenas aquilo que gostamos de ouvir, nos afasta da verdade. Pode até mesmo nos levar a interagir com Cristo, a estarmos próximos das coisas do reino de Deus em nossas vidas, mas não percebermos isso ou termos os olhos como que impedidos de reconhecer o agir e o mover de Deus. Cleopas e seu amigo conheciam e assimilaram para si o que as Escrituras falavam sobre a glória do Messias. Esperavam a redenção do povo de Deus, mas queriam de forma política. Esperavam um Messias que haveria de libertar o Estado de Israel das mãos e domínio do Império Romano. Não se atentaram sobre o sofrimento que o Cristo haveria de passar e por isso estavam tristes. Quando a nossa compreensão é falha ou parcial da palavra de Deus, ficamos sujeitos a termos Jesus ao nosso lado, falarmos com Ele, ouvirmos a sua voz, mas não percebermos isso. Esse relato bíblico também me faz lembrar que a leitura, e muito mais do que isso, o estudo das Escrituras devem ser constante em nossas vidas. Quando Jesus percebe que aqueles discípulos não haviam compreendido na totalidade a obra do Messias, ele começa a explicar, começando de Moisés, passando pelos profetas, toda a verdade a respeito dele mesmo, e isso faz arder o coração daqueles homens que instantes antes estavam tristes. Lembremos sempre então, queridos, que a palavra de Deus é viva, eficaz e capaz de aquecer os nossos corações e renovar as nossas esperanças, mesmo nos dias mais cinzas que viermos a passar. Por fim, me chama a atenção no texto que assim que lhes abriram os olhos e perceberam que estavam com Cristo, imediatamente o desejo foi de estar juntos com os demais discípulos. E que maravilha podermos chegar à comunhão com os irmãos em Cristo e percebermos que o mesmo que temos provado particularmente na nossa caminhada cristã, tem sido também vivido por outros à nossa volta. O texto termina dizendo que foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Que Deus abençoe.